Hebreus capítulo de número 11. Glória a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé
fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que sem eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Quantos podem dizer amém por este texto? Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade, lemos a Tua palavra e aqui está a Tua igreja presente nesta reunião desta noite, Pai. Pedimos a Tua graça, a virtude que vem dos céus, que o Senhor nos alcance nesta noite, Pai. Que sejamos alvos do Teu amor, da Tua poderosa palavra, que possamos sair daqui totalmente diferente de como entramos, ó Pai, restaurados pelo Senhor, alcançados pela Tua boa palavra, Pai. Que o Senhor nesta noite coloque por terra tudo que é contrário à boa exposição da Tua palavra, que a Tua vontade seja estabelecida sobre nós, Teus filhos, desta noite. Pai querido, esta oração que eu faço com a Tua igreja e faço ela com perdão dos nossos pecados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Você pode se assentar, faça isso adorando ao Senhor nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, é de conhecimento de todos que nós entramos nesta semana em uma semana em que nós como igreja nos reunimos para buscarmos a face do Senhor em oração. Foi o Senhor colocou no meu coração e a gente entrou aí semana adentro, jejuando, orando, buscando ao Senhor, crendo que o Senhor teria algo grandioso para fazer por nós. E eu estou com esse texto há alguns dias no meu coração, e eu dizia isso para a Dani, eu falava assim: amor, esse texto tem mexido comigo. Por que mexido comigo? Porque quando a gente olha a história da igreja, quando a gente olha para estes homens que são honrados aqui em Hebreus capítulo 11, portanto na galeria dos heróis da fé, esse texto mexe comigo, porque só existe uma coisa capaz de mover estes homens, é a sua fé. Sabe, o que move estes homens é a sua fé. Isso aqui, meu irmão, o Senhor veio falando ao meu coração, porque a gente fala sobre fé, mas no texto original, esta fé aqui fala da convicção da verdade de algo. Portanto, o que move estes homens é a convicção da verdade de algo. O que move estes homens é a convicção que eles têm no Deus a quem eles servem. E aí a gente vai ver a história sendo narrada e traçada por estes homens. Homens estes em que o Senhor
fez com seus feitos poderosos coisas extraordinárias pela vida de cada um deles. Mas note que esta fé, segundo Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam. É, portanto, a convicção de fatos que não se veem. É uma convicção de fatos que não se veem. Portanto, é de conhecimento de todos que o futuro é algo incerto. É algo incerto. Mas só que estes homens aqui, eles são movidos por uma fé e por uma convicção de algo. E o que é esta convicção? É a convicção de Deus, da sua palavra e daquilo que Deus estabeleceu para cada um deles. E eu penso que nesta noite, é uma noite de ceia, em que nós vamos participar da ceia do Senhor. Quais são as convicções que te movem? Quais são as convicções que nos faz levantar da nossa cama? Quais são as convicções que nos trouxe a este culto aqui nesta noite? Quais são as convicções que regem a história da nossa vida? Porque você vai olhar todos estes homens que estão aqui nesta galeria da fé, narrados e traçados pelo escritor aos Hebreus, você vai ver que todos eles foram movidos por esta convicção. Todos eles foram movidos por esta fé. Todos eles foram movidos por uma certeza e uma convicção. Isso mexe comigo, irmãos, porque eles não viam, eles não sabiam o que estava pela frente, mas eles tinham uma convicção da verdade de algo. Eles eram movidos pela palavra do Senhor. E eu preciso falar algo aqui a vocês nesta noite. Eu quero extrair uma primeira lição para nós. A gente precisa crer na sua palavra. Chega de ser uma igreja que carrega a Bíblia, que professa a Bíblia, que declara a Bíblia, mas que não vive a Bíblia Sagrada. Não vive os feitos de Deus manifestos através da sua palavra. Esta é a igreja brasileira, que conhece a Bíblia, que desfruta da Bíblia, que tem leitura da Bíblia, mas que a fé e a convicção não estão pautadas nos ensinos que a Bíblia deixou para nós, que o Senhor deixou para nós através das Escrituras. E eu preciso te dizer isso, a palavra do Senhor é confiável. Diga forte comigo, a palavra do Senhor. Toda a igreja, a palavra do Senhor é confiável. Muitas vezes nós estamos vivendo na perspectiva dos nossos projetos, na perspectiva das nossas habilidades, na perspectiva daquilo que a gente é bom. Eu estudei para isso, eu me formei para isso, eu conheço isso como ninguém. Mas aqui você vai ver homens que estão na galeria dos heróis da fé. São exemplos de fé no antigo pacto. São exemplos de fé de homens que traçaram a história, porque eles acreditaram na palavra de Deus. Essa palavra é confiável, irmãos. E a minha oração nesta noite é que a gente deixe as nossas meras convicções por terra, e que as convicções que nos rejam sejam as convicções da palavra de Deus, da verdade de Deus, da instrução do Senhor, daquilo que Ele deixou manifesto através da sua palavra. Sabe, irmãos, porque às vezes nós estamos apegados em coisas que são simplesmente os nossos ideais, os nossos projetos, aquilo que nós almejamos ou pensamos. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, porque pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. É pela fé que entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa é uma mensagem que, se você não tiver uma instrução bíblica,
ela não faz muito sentido. Porque o que faz estes homens se moverem? O que faz estes homens andarem rumo ao futuro, rumo ao amanhã? É uma convicção de uma verdade, de algo que o Senhor estabeleceu aqui dentro. Esses homens são regidos por isso. É isso que deve reger a igreja. Como vai ser amanhã? Não sei, mas estamos debaixo de uma palavra. Como vai estar minha casa amanhã? Não sei, mas ela está debaixo de uma palavra de Deus. Como vai ser o meu futuro? Não sei, estou sendo regido pelo Senhor e pela sua palavra. Ei, a sua palavra é confiável. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Tudo que move estes homens é a palavra do Senhor. Não é uma segurança em algo. Não é porque eu tenho isso. Não é porque as minhas habilidades me conduzem a isso. Não, é uma fé, é uma convicção, é uma certeza que veio da sua palavra. Ele fala, e aí todos eles, isso é interessante, verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por que Abel oferece um sacrifício melhor do que Caim? Porque foi pela fé, foi pela convicção que ele carrega, foi pela convicção que ele carrega, foi pela convicção que ele carrega, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Quer ser aprovado por Deus? Mova-se pela fé e pela convicção na sua palavra. Mova-se. Nós somos de uma época, irmãos, posso até não parecer, mas eu, no início da minha caminhada cristã, em 2001, quando aceitei ao Senhor, 2002, melhor dizendo, aceitei o Senhor como Senhor e Salvador, eu sou de uma época que eu cresci com irmãs que oravam e buscavam a presença de Deus. Eu trilhei muitos anos com as senhorinhas do círculo de oração que falavam: meu filho, não faça nada sem buscar antes a palavra de Deus. Que o Senhor nos mova a isso, que as nossas ações, os nossos feitos sejam todos eles buscando ao Senhor, buscando a sua palavra, buscando aquilo que Ele tem para falar conosco. E todas as vezes que nós adentrarmos neste templo, ou em qualquer outro que seja, venha para buscar aquilo que Deus tem para falar. Fala: Senhor, talvez possa não ser o que eu queira, mas eu quero ouvir a Tua voz. Talvez possa me confrontar, mas eu quero a Tua voz. Senhor, talvez possa machucar-me aparentemente, mas eu quero a Tua voz, eu quero a Tua palavra. Você vai ver que o culto para você será um culto extremamente diferente. A gente precisa ser movidos por esta fé, por esta palavra, por esta convicção, por esta verdade estabelecida. Caim obteve uma aprovação da parte de Deus. A palavra de Deus é confiável. A Bíblia diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé, pela convicção que ele move ele. É a fé que move ele. É a fé que move ele. E obteve testemunho por haver agradado a Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus no verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Existe recompensa de Deus para nós. Irmão, se mova nesta dimensão, se mova crendo, confiando. Sabe, mas eu não tenho chão. Vai em direção àquilo que o Senhor queima o seu peito, queima o seu coração. Quantas vezes, irmãos, era para a gente ter obtido grandes vitórias no mundo espiritual, mas a gente não ouviu o nosso coração queimando pelas convicções da verdade que o Senhor colocou lá dentro. Quantas vezes as nossas decisões foram pautadas por aquilo que as pessoas achavam, tantos conselhos, tantas outras mensagens, mas não se pautou em agradar aquele que lhe chamou.
Porque estes homens aqui, eles vivem isso, eles são pautados por isso. Todo o mover destes homens é pela fé e pela convicção que eles carregam. Que os nossos passos sejam assim, sejam trilhados pela orientação, pela instrução, portanto, pela fé, esta convicção que o Senhor encheu o nosso coração. Ele diz que pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Eram coisas que ainda não se viam, mas já foram orientados anteriormente pelo Senhor. Se eu não me engano, foi Billy Graham que disse: se você quer saber a atualização do próximo jornal, leia a Bíblia, você vai ver que existe uma atualização muito mais atual do que este mundo presente que nós estamos inseridos. Movidos por uma convicção, movidos por esta convicção, todos eles, ele foi divinamente instruído. Deus tem instrução aos teus filhos. Mova-se por isso. Chacoalhe o irmão com todo respeito e carinho e diz: irmão, Deus vai te mover, irmão. Eu estou aqui nesta noite como profeta de Deus. Não fique buscando lógica. Aqui, fé não tem lógica. Muitas vezes não tem lógica. Não é 1 mais 1 igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 4, portanto eu vou porque é no número 4. Meu irmão, com o Senhor não. Com o Senhor não. Ninguém está entendendo. Zombam de Noé, brincam com Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, mas ele dizia: virá um dilúvio. Virá chuvas fortes. Mas ainda não tinha chuva. Zombavam da mensagem de Noé. Mas Noé era movido pela convicção que ardia o seu peito. O que move você, meu irmão? O que move você? O que é que tem regido a história da nossa vida? O que é que nos move? O que é que faz com que a gente acorda de manhã sem ver talvez o recurso que a gente precisa? Talvez, Senhor, como vai ser o leite das crianças? Senhor, será que vai faltar isso? Será que vai faltar aquilo? Não vai faltar. Creia no Senhor, meu irmão. Movidos por essa convicção, ele pregou. Ele pregou. Ele pregou. Ele pregou. Ele foi temente a Deus. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque. Pela fé, Isaque, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela. Tá bom, eu saio. Vai para onde? Para um lugar que eu lhe mostrarei. Eu venho do industrial para cá, eu sei para onde eu estou indo. Sai daí e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Mas sabe qual é o mal da igreja do tempo presente? Senhor, me fala onde que é que eu tenho que ir, que eu vou. Senhor, me dê isso e me dê aquilo, que eu vou. Senhor, faça isso e faça isso, que eu vou fazer. O Senhor não. Eu te mostro no caminho. 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 Se mova, se mova, se mova. E o que é que move Abraão? É a sua fé. Essa convicção que arde, queima o seu coração. É lá. Ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto.
teto, porque deixou Isaac e Jacó como herdeiros da mesma promessa. Foi pela fé que a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Olha, irmãos, poder para ser mãe. Poder para ser mãe pela fé. Todos os feitos que regem estes homens é a fé, é a convicção que arde o peito. E a minha oração nesta noite é que a nossa igreja, mesmo sendo novinha, nós somos um bebê ainda. Nós somos subestimados por muitas pessoas. Eu quero ver até onde eles vão. Nós já passamos de 2 anos. Mas eu continuo andando. Onde você vai? Não sei. Eu sei que eu estou caminhando por uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu sei que aquele em quem eu tenho crido, eu confio, eu acredito. Eu confio, eu acredito. E nós caminhamos. E nós seguimos adiante. E nós continuamos trilhando. Como vai ser? Não sei. Mas se Ele falou, pode ir, irmão. A sua palavra é confiável. A sua palavra é confiável. Hoje tem restauração para ministérios aqui nesta noite. Hoje tem restauração para famílias aqui nesta noite. Hoje tem restauração para a tua convicção. Mas, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Eu te ajudo na tua pouca fé. Mas se você tiveres fé, como pode ser pequena, como um grão de mostarda, você dirá: este monte, saia daqui, vá para colar. E esta é a fé que deve nos mover. Esta é a fé que deve nos mover. E é através desta fé que nós vamos desfrutar de coisas extraordinárias e poderosas. Porque tudo que estes homens provam é fruto da fé. É fruto da fé. É fruto da fé. Diga para o teu irmão: é fruto da fé, irmão. Fala para ele: acorda. Acorda, em nome de Jesus, com respeito, com carinho. É fruto da fé. Esta fé gera. Essa fé faz com que pequenos como Davi vençam gigantes experientes, bom de guerra como Golias. Essa fé faz com que você pequenininho se torne um gigante na presença de Deus. Faz com que você, com pouco estudo, coloque pessoas letradas, estudadas, para sentar e lhe ouvir e glorificar o Senhor. É esta fé que gera frutos, que gera algo extraordinário em nós. Esses homens que vivem isso, que faz com que Sara receba poder para ser mãe. Sara precisava de poder para ser mãe. Você precisa de poder de Deus para ser o quê, irmão? Para chegar aonde, irmão? Para desfrutar do quê, meu irmão? Para o cumprimento do quê, meu irmão? Porque isso está acontecendo aqui. Não obstante, avançada a sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Existia uma palavra. Existia uma palavra. Existe uma palavra sobre nós como igreja. Existe uma palavra. Levanta a tua mão que eu quero te abençoar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus diria e não cumpriria. As promessas estão de pé. 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 Se levante, se posicione. Ei, as promessas estão de pé. Diga: Senhor, me ajuda. Senhor, me fortaleça. Senhor, arranque toda a dúvida do meu coração. Eu quero mover. Eu quero mover. Eu quero mover. Eu quero mover através da tua palavra. Oh, aleluia! 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 O que move-os, é a fé. É a fé.
É a fé. Por isso também de um, aliás, já amortecido, falando de Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa. Não é o vigor da juventude de Abraão, porque não existe mais vigor de juventude, existe uma promessa. Existe uma promessa. Por mais que as pessoas tentem acelerar o processo, como Abraão fez em dado instante, mas ele caiu em si e teve que esperar o cumprimento da promessa, movido pela palavra, movido pela promessa, movido por aquilo que Deus tinha. Uma posteridade tão numerosa, porque Deus disse: olha as estrelas do céu, você pode contar? Olha as areias da praia, você pode contar? Não. Assim será a tua descendência. Irmãos, como não crer num Deus poderoso como o nosso? Como ainda temos a ousadia de lutarmos contra a sua vontade? Como ainda duvidamos em nosso coração acerca dos seus feitos poderosos e da sua palavra? Será como as estrelas do céu, você pode contar? Não. As areias da terra, da praia do mar, você pode contar também? Não. Assim será a tua descendência. E assim é. E assim é. Assim é. Esta promessa deu seu fruto. O seu fruto está em acontecimento contínuo, porque não dá para contar. Não dá. Não dá para contar. Será que você pode levantar sua mão e adorar o Senhor? Eu sinto Deus aqui entre nós, irmãos. Eu sinto a sua presença aqui entre nós. Eu sinto que Ele está renovando, irmãos. Ele está dando força, irmãos. Ele está restaurando vidas aqui nesta noite. Aleluia. 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 Oh, glória! E a Bíblia diz que todos estes morreram na fé. Muitos deles, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E eis, na verdade, se lembraram de onde saíram, e a sua oportunidade de voltar, mas aspiram por uma pátria superior. Se nós formos movidos por isso, nós não vamos desejar nada que não seja a eternidade. Por isso que Salomão disse que ele colocou a eternidade dentro dos nossos corações. Ela está aqui dentro. Está dentro de nós. Por isso que Jesus disse que a gente pode viver o reino dos céus aqui, agora, já. Louvado seja o Senhor. E aí ele vai falando de todos os homens. Ele fala de Moisés. Ele fala de Raabe. Ele fala, ele vai discorrendo. Ele mexe com o meu coração quando ele diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé, foi por meio da fé, fizeram o quê? A gente tem homens poderosos hoje. Homens poderosos hoje, eu já disse isso, existem homens que têm poder, mas aos filhos Deus conferiu a autoridade. Porque a autoridade vence o poder. Nós vamos nos deparar com homens poderosos, mas que você carregue a autoridade que vem do Senhor. Davi se perdeu em dado instante da vida. Homem de poder, reinado.
Deus levanta um profeta como Natã e conta só uma historinha para ele. E o homem poderoso se rende à autoridade de um profeta. Este homem é digno de morte, este homem é tu, Davi. Davi cai prostrado. Segundo alguns estudiosos, é nessa hora que ele faz o Salmo de número 51. Ele pede perdão ao Senhor. Ele reconhece seus erros, ele reconhece suas falhas, ele reconhece e ele fala: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque foi pela fé. Sabe o que aconteceu? Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam para a ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados. E aqui o Senhor mexeu comigo e eu comecei a chorar lendo esse texto. Porque a gente vai ver falando de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente vai ver falando dos patriarcas. A gente vai ver falando de Moisés, dos profetas. A gente vai ver falando de muitos homens e de muitas mulheres. Mas agora vai falar de homens dos quais o mundo não era digno. Homens estes que foram cerrados ao meio, movidos pela fé. Que a igreja da segunda-feira seja uma igreja movida por suas convicções, convicções estas que fazem o nosso peito arder e dizer não a tudo que me distancia de Deus, a dizer não tudo a que destrói famílias, a dizer não tudo que é contra os meus princípios, a dizer não a tudo que vem como uma avalanche sobre mim. Mas agora o que me move é a fé, é a convicção, é a certeza de algo que eu ainda não vejo, mas eu tenho plena convicção de que o amanhã pertence ao meu Senhor, ao meu Salvador, que rege a história desta humanidade. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Uou! Eles vão olhar para você na escola e vai falar: o que é que você carrega? Isso é diferente. Vai usar alguém lá na empresa e diz: me perdoe, te persegui tanto, falei tantas coisas, fiz armadilhas e arapucas para você cair. O que é que você carrega? O que você carrega? O que você tem aí dentro que queima o seu peito, o seu coração? Nós somos a igreja da segunda-feira. Quando as portas se fecham, quando ninguém nos vê, o que nos rege é a nossa convicção, é a verdade do amanhã. Mas que amanhã, eu não sei, o amanhã é incerto para nós, mas para Ele não. Homens dos quais o mundo não era digno, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização de muitas promessas, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. Agora você vai profetizar para o teu irmão.
Fala assim, plante fé. Fala para o teu irmão, plante fé. Você vai colher eternidade, irmão. Você vai colher algo superior. Você vai colher algo superior. Não é coisas que o dinheiro compra, que é corruptível. São coisas que o dinheiro não pode pagar. Eu estou sempre falando isso. Pega isso aqui, irmão, e viva a sua vida de uma forma totalmente diferente. O mundo espiritual governa o mundo material. Nunca será o contrário. Pode ter planos, projetos mais bons, belos, que eles sejam feitos e elaborados. Se eles não começarem no céu, tem um pequeno tempo de duração. Mas o Senhor disse: provido coisa superior, provido coisas superiores. Deus tem coisas superiores para a sua igreja, para os seus filhos. E aí você é que decide hoje, se você quer o que é apalpável, o que te traz um prazer imediato, o que mexe com as tuas emoções por um período de tempo, ou se você abdica de tudo isso para falar assim: eu quero o que é eterno, eu quero o que é eterno, eu quero ser movido por esta palavra, eu quero ser movido pelaquilo que o Senhor aqueceu e encheu o meu coração. Hoje pela manhã a gente ouviu o testemunho do Fernando, irmãos. Que coisa linda. Fernando testemunhando hoje no culto pela manhã, dizendo: faz um ano, hoje, domingo, dia 6 de outubro, faz 1 ano e 3 meses que eu estou liberto para a glória e louvor do nome do Senhor. Mas ele dizia chorando, aquilo era tão bom para ele, aquilo mexeu com todos nós que estávamos ali ouvindo ele cantando, louvando ao Senhor. Sabe, ele foi movido por algo. Ele foi movido por suas convicções. E parece que foi ontem que eu vi o Fernando entrando aqui, me abraçando e dizendo: pastor, eu voltei para ficar e não saio mais. Sabe aquele negócio de você olhar dentro do olho, sabe, de você ver verdade, de você ver, porque não tem um que não conversa com o Fernando que não sente isso, irmão. É ou não é, Ricardo? Sabe? Então é isso que deve mover a gente, irmãos. É a fé, é a certeza das coisas que a gente ainda não vê. Mas é a convicção que me rege. Essa convicção de coisas que não se veem. Eu encerro aqui. Algum tempo atrás, eu tive ministrando isso aqui num culto pela manhã ainda, quando tínhamos aqui culto pela manhã. Eu falava do cego de Jericó, que um homem, não tendo olhos, portanto ele tinha uma deficiência, essa deficiência visual, ele consegue enxergar o que as pessoas tendo olhos não conseguiam ver. Sabe? Tem uma multidão seguindo Jesus, mas esse homem, sem ter visão, ele consegue enxergar o que as pessoas tendo olhos não conseguem ver. O que move este homem, o que fazia este homem se levantar todos os dias, era de que o Messias viria e mudaria o quadro e a história da sua vida. Por isso que ele disse: Jesus, filho de Davi. Ele poderia dizer: Jesus, 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 e talvez as pessoas não entenderiam, mas ele fez questão de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é isso? É palavra, é escrituras, é o que os salmos diziam, é o que os profetas diziam: ei, o Messias vem, e vem para restaurar.
e vem para restaurar. E vem para restaurar. E o que move este homem, o que faz este homem enxergar o que muitas pessoas não estão conseguindo enxergar, é a fé de que Ele vem. Ele vem, irmão. Ele vem. Hoje é ceia e a gente declara isso: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E Ele vem. Aplauda o Senhor nesta noite. Glorifique ao Senhor. Fiquemos em pé, irmãos, em nome de Jesus.